primeiro reinado se inicia em 1822, quando Dom Pedro I proclama a independência. Independência ou morte! Para o governo de Dom Pedro I proclamar a independência, foram necessárias muitas revoltas. Em algumas províncias do norte e nordeste do Brasil, militares e políticos ligados a Portugal não queriam reconhecer o novo governo. Em 1824 foi instaurada a Constituição, onde foi aplicado a política dos três poderes e o novo poder, o moderador. Também colocou a monarquia hereditária e o voto censitário. Ao longo do regime imperial, várias políticas foram adotadas com o objetivo de forçar a integração dos indígenas à nova ordem. O povo indígena é um povo sem cultura, com uma espécie de página em branco que poderiam facilmente ser moldados pelo comportamento europeu. Com a dissolução da Assembleia Constituinte, foi provocado um descontentamento. Frei Caneca liderou o movimento revolucionário da Confederação do Equador. Queremos religião, independência, união e liberdade! O governo logo tomou conhecimento da deflagração da Confederação do Equador e aplicou o estado de sítio. Os direitos e liberdades individuais estão suspensos para as províncias rebeldes. Até o final do ano de 1824, todas as províncias rebeladas foram submetidas aos seus líderes presos. Entre 1825 e 1828, houve um conflito travado entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, pelo controle da Cisplatina. Esse evento foi apelidado de Guerra da Cisplatina. No primeiro reinado ocorreu uma forte crise econômico-financeira que contribuiu para abalar o governo de Dom Pedro I. Em meados de 1830, a crise política se agravou. A imprensa começou a criticar a atuação de Dom Pedro, que se defendeu. O abuso da liberdade de imprensa precisa de uma maior atenção da Assembleia. O confronto entre o governo e seus opositores aguçou-se ainda mais em 20 de novembro de 1830, quando o jornalista Libério Badaro foi assassinado por um grupo de Dom Pedro I. No entanto, os autores não foram punidos, o que deu a entender que havia aprovação do governo. A oposição maior vinha de Minas, por isso o imperador viajou para lá, esperando que isso melhorasse a imagem da região, o que não ocorreu. Em razão da má recepção em Minas, os portugueses prepararam uma grande comemoração para a volta de Dom Pedro, que ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. Com o objetivo de apaziguar os ânimos, Dom Pedro nomeou o Ministério dos Brasileiros. Como as agitações permaneceram, o ministério foi demitido e Dom Pedro convocou um outro, o que provocou uma reação dos grupos opositores. Diante dessa crítica situação, o imperador iniciou um novo período na história brasileira, o período regencial. Então, Dom Pedro regressou a Portugal e reconquistou o trono português.